iremos apresentar o resumo do artigo de uma navegação autônoma para um robô móvel usando um sistema de aprendizagem profunda para um sistema de robô operativo. Os alunos são Douglas Oliveira Campos e eu, Lucas dos Santos Ribeiro. Próximo. O título, como já foi dito, né, é uma navegação autônoma com robôs móveis utilizando o sistema operacional de aprendizado profundo e sistema operativo robô. O objetivo desse artigo foi identificado dois, que são apresentar um conjunto de algoritmos para treinar e implementar redes profundas para a navegação autônoma de robôs móveis, utilizando o sistema de operação de robôs ROS. Mostrar a utilização de modalidades visuais como RGB, LIDAR, Point Cloud e é essencial para a melhoria da autonomia dos robôs móveis. Próximo. Agora eu vou falar sobre a metodologia, né? Abordando primeiramente a recolha de dados. Para treinar uma rede profunda, no caso, então, requer então uma coleta de uma grande quantidade de dados para uma aprendizagem então supervisionada, criando modelos de simulação nos ambientes em gazebo e ROS, que são simuladores que permitem a modelagem de ambientes que vão ser submetidos aos robôs, né, para ser feita a simulação. Então, para isso, foi feita a captura de dados para cada ambiente. Esses ambientes são descritos abaixo. Que são a cidade normal, o ambiente de uma cidade normal com estrada, edifício, árvore, estrada e etc. Feito pelo homem. Uma casa desmoronada, com a casa, o ambiente interior que sofreu um acidente ou catástrofe. Por exemplo, um terremoto. E, nesse caso, dispõe de objetos aleatórios no chão. O outro é uma cidade desmoronada, do ambiente exterior, com muitos detritos da casa e parede desabada. E, por último, uma gruta natural, que é um longo túnel com fracas condições de iluminação e estruturas geológicas irregulares. Próximo. Ainda na recolha de dados, os ambientes de simulação para serem construídos requer, primeiramente, uma modelagem de 3D desses objetos, né? Que são objetos diários, que estão predominantes em ambientes interiores e exteriores, incluindo objetos partidos e danificados, que são de acordo com os ambientes descritos anteriormente. Agora, depois da recolha de dados, vamos falar da estatística de dados. Então, com isso, foi feito, então, 539 modelos de objetos 3D para construir tanto ambientes normais como complexos, no caso, ambientes irregulares, né? Em média, os ambientes de casas desmoronadas são construídos com aproximadamente 130 objetos em uma área de 400 metros quadrados. Uma cidade desmoronada e a estrada construída pelo homem possui 275 objetos espalhados em 3.000 metros quadrados, enquanto os ambientes de cavernas naturais são construídos por 60 objetos compreendidos em uma área de 4.000 metros quadrados. Próximo. Continuando a estatística de dados, o robô móvel foi controlado manualmente, né, de forma remota, outra forma de dizer manualmente, né, por um período de 48 horas a fim de recolher esses dados de forma manual, né, sem ser de forma autônoma. Com isso, foi recolhido cerca de 40.000 triplos de dados visuais, que compreende de imagem RGB, número de pontos e mapa A de distância, né, para cada tipo de ambiente, resultando então no conjunto de dados em grande escala, com cerca de 120.000 registros de imagem RGB sincronizada. 45% dos conjuntos de dados que foram recolhidos e empregou então a aleatorização do domínio, aplicando então uma textura aleatória ao ambiente, como mostra a figura 3, que será demonstrado no próximo slide. Falando agora sobre a figura 3, né, ela apresenta então as diferentes visões robotizadas das simulações nos ambientes complexos, que vai ser mostrado a seguir. Que vai ser uma cidade desmoronada, uma caverna natural e a casa desmoronada, que
que são representados pela fila superior. E as imagens RGB, do ponto de vista do robô em cidade normal e outras filas, do mesmo ponto de vista se aplica ao domínio da aleatorização dos ambientes simulados. Cada ambiente, então, utilizou 70% dos dados para a formação e 30% dos dados para o teste. Próximo. Então, aí está essa figura 3 como mencionada, né, que ela é de acordo com como está apresentada no artigo original. E aí, na primeira fila, mostra a caracterização, né, na primeira fila superior, mostra a caracterização dos 4 ambientes simulados. E abaixo mostra suas respectivas imagens em um ambiente RGB, como foi descrito anteriormente. Próximo. Bom, vou falar agora da arquitetura em rede. Com a crescente ascensão, né, dos veículos autônomos, é interessante que se utilize, no caso, as estradas simuladas, né, de modo a reconhecer o desempenho das máquinas, né, em cima desses ambientes que podem apresentar diferentes características, algumas mais desafiadoras do que outras. Segundo o autor, a chave para o sucesso da navegação autônoma são as características das imagens obtidas bidimensionais, certo? E neste trabalho foi utilizado o ResNet 8, que no caso vai ser uma rede residual convolucional, e essa rede tem o propósito de extrair as características de maior profundidade possível, né? Para contextualizar o assunto, é apresentado pelo autor o que seria os blocos residuais. Os blocos residuais, no caso, seriam os blocos de ligações, né? Das ligações que aprende as funções residuais para cada tipo de camada, certo? Para a navegação, é possível que se encontre alguns ambientes, né, complexos, como o Lucas mencionou anteriormente, sobre a questão das... Você pode observar uma cidade em ruínas, cavernas e diversos outros tipos de ambientes com várias irregularidades, certo? E para esse tipo de aplicação, e neste trabalho também foi apresentado 3 dados de entrada, né? O primeiro vai ser a imagem RGB, o segundo a nuvem de pontos e o terceiro a imagem de distância obtida através de sensor a laser, certo? Esses três imagens, elas são as entradas do nosso sistema. Bom, aqui o equacionamento apresentando as coordenadas bidirecionais, onde x e y, no caso, vão ser as coordenadas, e o nosso ponto, certo? O nosso ponto do mapa bidirecional, certo? Bom, aqui nessa imagem é uma ilustração das 3 modalidades, né? Na parte superior aí a imagem RGB capturada à esquerda, e à direita o scanner, né, da distância mapeada, e na parte inferior a nuvem de ponto, né, na parte da esquerda, e nessa última imagem à direita, ela é a combinação, né, a sobreposição tanto da nuvem de ponto como da imagem RGB, como também do mapeamento a laser. Bom, e o propósito do autor então é fazer a construção de quadros para mapear os dados obtidos, certo? Utilizando esses 3 ramos, no caso os mencionados na imagem anterior, com 3 modalidades visuais, né? De modo então a concatenar esses três dados e obter uma camada final. E no caso a gente vai ter a rede de difusão multimodal. Essa aqui no caso vai ser a nossa arquitetura, né, assim por dizer. Ela é chamada de NMFNet, certo? A gente observa aí na parte superior, que é um mapa, né, um mapa de sensoriamento, utilizando lá o sensor a laser.
no centro a imagem RGB capturada e um pouco mais abaixo a nuvem de pontos, certo? Essa aqui é a equação que utiliza no treinamento, né? Onde y seria o nosso valor a ser alcançado e o y com esse chapeuzinho ele vai apresentar para a gente o nosso valor atual e o erro quadrático, né? Aquela questão de não poder confiar apenas no erro, porque pode ter a questão do valor negativo e isso seria uma problemática. Aí geralmente, como vai apresentar também na disciplina, utiliza-se o erro quadrático, certo? Aqui o autor apresenta a diferença, né? Esse NMFNet vai ser nossos resultados. A gente observa que o erro ele é muito menor se comparado a outros artigos, né? A outros tipos de redes. Aqui ele está fazendo a comparação da implementação dele com outros artigos. A gente observa que o erro realmente é menor para todos os casos, tanto na casa como na caverna, como também na cidade. Bom, aqui a nuvem de ruído, né? Quanto menor o ruído, quanto maior os pontos aqui de calor, digamos assim, maior o ruído. Então a gente nota que para o ponto de fusão, que esse na parte inferior à direita, ele apresenta o menor nível de ruído se comparado aos outros. Esse aqui foi o B2Boot, né, utilizado com uma Real Sense, no caso da câmera, para captura de imagem, e um sensor também a laser, para fazer aquele mapeamento. Bom, para a questão agora da implementação, foi utilizado 3 passos, né? O primeiro, no caso, vai ser a obtenção das imagens, o segundo, a inferência, e o terceiro, o sinal de comando que é enviado para o robô. Esse passo ele não tem um fim, ele é sempre repetido. E isso depois que o robô já tivesse passado pelo treinamento, né? Bom, se foi proposto uma arquitetura profunda para a navegação autônoma em ambiente comum ou ambientes complexos, como foi apresentado ao longo da apresentação do slide, né? Para lidar com essa complexidade, a rede de fusão apresenta efetivamente os dados de entrada de fusão visual. E ficou evidente a relevância do sensor multimodal, certo? E a eficácia também ficou bem transparente, principalmente quando se compara com outros artigos. E para concluir, é somente isso mesmo. Muito obrigado.